Vamos em destaque, o primeiro tema: Ministério da Defesa entrega ao Tribunal Superior Eleitoral nesta quarta-feira o relatório produzido pelas Forças Armadas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas durante as eleições, sobre a totalização dos votos. Aliados do presidente Jair Bolsonaro esperam que o documento comprove que houve fraude. Ministros do TSE, STF e especialistas acham que, se houvesse algum problema com as urnas, já teria sido denunciado. Marco Antônio Costa. Primeiro, boa noite a toda a audiência da Jovem Pan que está nos assistindo. É importante frisar, isso eu venho falando já faz um bom tempo, que o ônus de você provar que o sistema ele é transparente, que o sistema ele é rígido, que o sistema funciona de maneira aberta, sem nenhum tipo de problema ou intercorrência, é da Justiça Eleitoral. E com a nossa mega centralização aqui no Brasil, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, a incumbência, o ônus de mostrar que o processo eleitoral foi transparente, de maneira transparente e muito clara, sem problemas, sem intercorrência, sem anomalia, sem graves equívocos ou indícios de fraude, é do tribunal. Então, nada de errado em questionar, levantar dúvidas a respeito do que aconteceu. E a gente bate nessa tecla. É normal a gente ter dúvidas sobre o que aconteceu. Primeiro porque existe, desde a história do gráfico, muito linear para baixo, descendente do Bolsonaro, muito linear para cima, com a ascendência do Lula. São perguntas que eu espero que sejam respondidas de maneira muito técnica e tranquila pelos membros do tribunal e pelos assessores e técnicos que lá trabalham. Então eu espero que as Forças Armadas apontem esses indícios de irregularidades, se houver, para que sejam tomadas as devidas providências dentro do que estabelece a legislação eleitoral e a Constituição Federal. Agora, é importante frisar que durante aí os últimos, e eu não estou falando agora só dos últimos meses desse período eleitoral, mas dos últimos anos, os ministros se mostraram ativistas políticos. E o que é um ativista político do ponto de vista mais objetivo possível? É um cara que não se preocupa com a Constituição, William. É um cara que vai julgar de acordo com a cabeça dele. E o grande problema que nós enfrentamos hoje no Brasil é a insegurança que as pessoas sentem, que as pessoas vivem e que está sendo expressada na rua, que é expressada na rua efetivamente, é a insegurança jurídica de você ter nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário ativistas políticos. Porque contra eles só funciona a desobediência civil e o sistema de freios e contrapesos. Se o sistema de freios e contrapesos não funciona, o que a gente está vendo agora é a manifestação popular clamando por providências por parte das autoridades competentes. E isso pode sim se tornar muito mais conflituoso, um ambiente muito mais problemático, se os crimes já perpetrados pelas autoridades não eleitas não forem definitivamente levados a cabo de alguma forma institucional. É isso que a gente vê hoje no Brasil. E eu vou falar uma coisa. Fiquei estarrecido ontem com o César, como jornalista, não defendendo a liberdade de expressão. É lamentável que você faça isso. Marco, veja, você vai falar o programa todo. Esse pessoal que se diz democrático e defensor da democracia são os primeiros a querer calar as vozes dissonantes deles. Veja, infelizmente o que eu tenho que fazer aqui muitas vezes é jogar xadrez com pombo, entende? Você bate nas pedras, você atravessa a vez do teu adversário, sai andando com o peito estufado como quem venceu a partida. Ainda assim, é lamentável que você se preste a esse papel, porque você sabe que é um momento tenso, você sabe o que está em jogo aqui, e é lamentável que você se articule de forma a me imputar a pecha de quem não respeita a liberdade de expressão. Infelizmente, você está fazendo isso e você me dá a oportunidade de dizer que, enquanto comunicador, liberdade de expressão é absolutamente vital para a minha carreira, sempre foi. Eu comecei a trabalhar como comunicador quando eu tinha 23 anos, muito provavelmente você estava com 15, 16, não tinha formação em absolutamente nada. Então, deixa eu só te dizer que é absolutamente crucial a liberdade de expressão, eu respeito em gênero, número e grau e respeito os valores republicanos. As pessoas precisam ser responsáveis por aquilo que elas dizem e fazem. Agora,
para endereçar o ponto que está em pauta aqui e que Marco começou aí esgrimando, veja, o que isso faz, quando a gente vai ter esse documento do Ministério da Defesa amanhã, é tornar as Forças Armadas avalista do processo eleitoral. Isso é perigoso para quem está na esquerda, para quem está na direita, para quem está no centro. As Forças Armadas, elas são órgãos administrativos, elas não têm competência legislativa precisamente por um motivo que já deu um problema brutal no passado. A partir do momento que você endossa, Marco Antônio, esse tipo de atitude, de dizer que o Ministério da Defesa vai dizer o que aconteceu, se houve fraude, se não houve fraude, você está transferindo a responsabilidade de legitimar o pleito presidencial para as Forças Armadas, que são órgãos administrativos. Tudo o que você disse, ou seja, não tem competência legislativa, tudo o que você disse anteriormente de segurança jurídica, de que os ministros da Suprema Corte Brasileira atuaram de forma partidária, são questões seríssimas, que você está defendendo uma narrativa que te interessa momentaneamente, mas que muito em breve pode se virar contra você, caso essa mesma prerrogativa que você está avançando não esteja alinhado com os seus interesses imediatos. Então, de novo, eu vou insistir, tenhamos um pouco mais de parcimônia, vamos devagar com essa história, porque isso já causou mortes, já causou cerceamento do direito de ir e vir. Esse documento de amanhã, ele não vai mudar o resultado do pleito presidencial. O que o Exército muito habilmente, as Forças Armadas muito habilmente estão fazendo nesse momento, é se portarem de forma a se tornarem os avalistas da eleição presidencial. Isso não significa que agora nós vamos ter o general tal, ou a Lady Gaga vindo tocar esse tipo de fake news que está rolando e que vários direitistas caíram, não adianta você fazer essa cara, ao longo dos 2 últimos dias, não vai reverter o resultado da eleição. O que isso faz, infelizmente você não percebe, é tornar as Forças Armadas avalistas do nosso processo eleitoral. É óbvio que a justiça eleitoral existe, Marco Antônio, porque antes de você nascer, a gente teve uma crise brutal no Brasil que estabeleceu um período ditatorial. Então você não lembra porque você não estava vivo. Então você não sabe o perigo que você incorre em avançar esse discurso que você está avançando. Isso é absolutamente perigoso, cara. Só frisar uma coisa aqui que eu acho importante. Primeiro, eu não entendi a menção à competência legislativa por parte das Forças Armadas. A gente está falando de um relatório de análise a respeito Qual do parte processo... você não entendeu? Deixa eu só fazer o ponto. Do processo eleitoral. Então, isso daí, qualquer pessoa, qualquer partido, qualquer entidade deve ter a prerrogativa de realizar. Você está legitimando a atuação do Ministério da Defesa como avalista do processo eleitoral. Não é possível que você não entenda, isso é simples. Você tem os melhores e mais capacitados e gabaritados quadros técnicos oriundos do ITA e do IME, que são as entidades que têm aí os melhores especialistas nessa área de segurança cibernética. Qual o ponto, Marco? E de análise de dados a respeito do processo, pode ser eleitoral, pode ser de qualquer processo que envolva essa tecnologia. Aonde essas pessoas estavam em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito? Uma pergunta muito breve, Marco. Essa questão, Marco, em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, nada disso se aplicava. De novo. Nada disso se aplicava em 2018. Eu não entendo, César, o seu receio. Você não responde. Não, é que eu não entendo esse receio todo. Quando vocês vencem, isso não se aplica. Deixa eu só entender uma coisa. Por que o medo da transparência? Você tem algo a esconder? Não é medo da transparência, meu caro. Ninguém tem medo de transparência. O PT, existe toda uma rede... O TSE, lá vem ele os com ministros, eles têm algo a esconder? Marco, ninguém tem nada a esconder. Existe uma comunidade internacional que atestou a lisura e a retidão do processo brasileiro. O processo eleitoral brasileiro é referência para o mundo inteiro. Vocês estão lançando dúvidas sobre isso, é perigosíssimo, cara. Há a dúvida, César. Você que se diz tão democrático, ela faz parte do gênese, do DNA da democracia. Em 2018 não havia. Havia e o Bolsonaro ninguém questionou. Você questionou? O Bolsonaro vocifera de que maneira ele deveria muito clara ter vencido no primeiro turno. Ou seja, a dúvida é sempre a favor da votação dele. E durante todo Francamente, esse tempo, cara, não é possível que você acredite César, honestamente nisso que você está dizendo, cara. É fácil desmontar esse raciocínio, porque durante todo esse tempo o Bolsonaro deixou muito clara a insatisfação dele com relação a 2018 e
que ele deveria ter vencido no primeiro turno. Na figura de Luiz Roberto Barroso, foram ao Congresso Nacional fazer lobby para não permitir a votação e aprovação do voto auditável com contagem pública. Você está falando e não está falando nada, Marco Antônio. Inclusive, é uma previsão constitucional. Agora, tem um ponto importante também, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro para todo mundo. O César, ele não acha estranho que durante as eleições a Jovem Pan tenha sido censurada. Ele não acha que mesma isso conversa mostra uma inclinação de viés ideológico e político-partidário por parte de ministros do TSE. O César não acha estranho a Carmen Lúcia proferir o voto dela falando que, excepcionalmente, permitiremos a censura, deixando isso também muito claro. E quando eu falo em suspensão de contas, quando eu falo em perseguição a jornalistas como Alan dos Santos, perseguição a deputados federais como o Daniel Silveira, perseguição a meios de comunicação como Terça Livre e vários outros, a gente está falando até de Brasil Paralelo, a gente está falando de Revista Oeste. Essa perseguição, eu espero do César uma condenação plena e restrita dessa perseguição e dessa censura. Ou é uma pergunta retórica na qual você está tentando imputar uma determinada postura para capitalizar politicamente em cima. Posso, Marco Antônio? Você não está deixando nem me articular. Que na nossa conversa passada, no nosso debate de ontem, isso ficou... Você está agindo como pombo jogando... Pombo jogando xadrez, Marco. Isso ficou completamente Marco, você está querendo jogar sozinho. Veja. Você não condena a censura quando lhe convém. Você está dizendo por mim. Você está colocando palavras na minha boca e em seguida você sai cantando vitória como... Você condena essas perseguições? Veja, eu condeno qualquer tipo de censura. Então você condena a perseguição a todas as pessoas. Eu estou te dizendo que qualquer tipo de censura, a meu ver, é absolutamente condenável. Daniel Silveira, Alan dos Santos, todos eles você condena. Você me dá licença? Não seja o pombo que fica batendo no xadrez. Por favor, cara. Senão, eu fico tentando jogar xadrez. Bravo à toa, não eu vou te dizer isso. Toda vez que você começar a se articular dessa forma, eu vou... Porque, não dá. Você é um pombo jogando xadrez, cara. Olha só. Censura é uma coisa. Você vive sob a égide de um parâmetro republicano, Marco Antônio. Você não pode dizer aquilo que você bem entende e achar que você não vai arcar com as consequências do que os teus atos produzem. Infelizmente, você não entende isso porque ultradireitistas tendem a não entender isso. Não é só você. É a ultradireita no mundo inteiro. Vocês se acostumaram a, eventualmente, poder falar o que vocês quisessem, fake news, etc. e tal, e não ter que arcar com as consequências que os seus atos produzem. Então, assim, é óbvio que eu sou absolutamente presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu sou absolutamente contra a censura. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão. E eu sou absolutamente a favor dos valores republicanos, tá? Eu já te disse isso em outras interações, não está no estado da natureza. Você não pode se articular de forma racista, utilizar arroba para falar de negro e dizer que isso é liberdade de expressão. Você não pode falar que você prefere o teu filho morto porque teu filho é gay e achar que isso é liberdade de expressão. Não pode, Marco. Existem regras. Você está numa república e você vai arcar com as consequências daquilo que você disser. De novo, o grande problema é esse. Vamos só tentar ser um pouco mais didático aqui. Talvez agora César absorva. Quando você tem no artigo 5º da Constituição... De novo, pombo jogando xadrez. A previsão... A questão não sou eu absorver. Você quer falar sozinho. Só para concluir. Você quer jogar sozinho. Calma lá. Quando você tem a garantia... É ruim interromper no meio do raciocínio, Quando você tem a garantia e liberdade de expressão, César, você tem um direito fundamental que não é passível de regulamentação. Você não tem o direito de dizer aquilo que você bem entende, sob pena de ferir outras pessoas, sob pena de machucar a reputação dessas pessoas. Marco, se eu chego aqui no estúdio, presta atenção, só te dizer alguma coisa. Eu respeitei o seu tempo. Se eu chego aqui... Não, você não respeitou, você fala em cima. Veja, se eu chego aqui na emissora e digo que eu te vi usando droga no banheiro, César, tudo bem por você? Eu posso dizer aquilo que eu quiser. Você fala, o Marco Antônio, ele estava usando droga aqui no banheiro. César, você vai estar ok com isso? E isso entra dentro da minha liberdade de expressão? De novo, tem que separar. Ou eu vou ser imputado com o crime que eu estou cometendo? Tem que separar duas coisas muito importantes que vocês propositalmente confundem. Primeiro, a liberdade de expressão ela é plena e restrita como uma garantia
Um direito fundamental. A liberdade de expressão é plena e restrita. Cometer crimes, e é aí que vocês da extrema-direita não entendem, é algo absolutamente à parte, cara. O ponto em discussão aqui são coisas radicalmente distintas que vocês não conseguem, infelizmente, entender. Cometer crime não caracteriza a liberdade de expressão. Não pode ser tão difícil isso, gente. Essa técnica... Vocês de casa, não é possível que vocês não entendam isso. César, cometer crime... Posso ter a palavra? Pode. Então vai. Contanto que você me respeite quando eu estou falando. Eu vou parar de fazer isso. A liberdade de expressão é um direito fundamental e você tem ele protegido, inclusive, como uma forma de o Estado não interferir. O Estado não vai fazer lei regulamentando de modo a interferir na sua liberdade de expressão. Essa é uma prerrogativa do cidadão, é por isso que a gente tem uma Constituição, para proteger o cidadão de abuso de autoridade, de arbítrio do Estado de qualquer lugar. Poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. É para isso que serve a liberdade de expressão, para você chovendo no molhado, manifestar livremente. Quando você fala... Um show de redundâncias, calúnia, é isso que você está apresentando. Calúnia, injúria e difamação, o debate acadêmico que existe, inclusive várias pessoas da direita são a favor da descriminalização disso daí, porque isso daí... Ser a favor não significa que você não tem valores republicanos, que você não tem uma legislação efetiva, cara. Brevemente. Quando você fala sobre a descriminalização disso, que é o debate que existe, é porque esses delitos são considerados crimes de menor potencial ofensivo, são julgados no GCRIM e nunca vão ser objeto nem de pena, de restrição à liberdade, nem de censura. Isso daí você resolve com cesta básica e um trocado no GCRIM. Não, peraí que eu preciso concluir. E outra coisa... Bastante autoritário para quem se diz razoável. Essa mistura que o César faz, a esquerda faz propositalmente, misturando ameaça e crime com liberdade de expressão. Você não entende que esse tipo de coisa tem ressonância na vida social. Pessoas foram baleadas. Você teve gente pendurado em capô de caminhão, Marco Antônio. Não é possível que você não entenda isso, cara. Que nem na Nicarágua. Para com esse papo de Nicarágua, de Venezuela, de Cuba. Que persegue pessoas que, segundo eles, disseminam fake news e discurso de ódio. E daí você vai no discurso de ódio e pergunta para o César. Efeito na vida prática, social, Marco Antônio. O César vai responder. Veja, as pessoas foram baleadas, crianças morreram, tomaram um tiro de bolsonarista. Ele não quer deixar